Que legal que você está aqui. Para respeitar o seu tempo, já vou dizendo logo, esse vídeo aqui é para quem é pai, para quem é mãe, para quem se importa de verdade com os filhos e que não quer apenas ter boas intenções com os filhos. Mais do que isso, querem resultados. Sim, porque muitos pais, veja bem, claro que morrem de amor pelos filhos, têm ótimas intenções pelos filhos, mas pela falta de conhecimento, fazem coisas que acabam com a saúde emocional dos filhos, com a saúde mental dos filhos. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai alinhar a sua boa intenção com o resultado. E tem uma coisa que pelo menos a maioria das pessoas não sabe, eu acho legal divulgar isso, tá? Se você puder, se é importante para você, inclusive compartilhe esse vídeo para outros pais verem. Muitos pais estão passando por uma fase difícil, uma crise, de repente conjugal, ou um problema no trabalho, problema financeiro, é natural. E aí eles começam a discutir. Sim, discutir. E até aí, discutir não tem problema nenhum. Não estou falando de uma briga, estou falando de uma simples discussão. Só que a preocupação dos pais na discussão acabam influenciando os filhos quando eles estão dormindo. Veja bem, vamos esclarecer as coisas. Fica bem claro. Se você discute sobre problemas financeiros, discute com os filhos acordados, os filhos vão entender aquilo de uma forma totalmente diferente da forma que você entende, da forma adulta. Os filhos podem se sentirem até culpados. Mais ou menos assim, meu pai está com problema financeiro, meu pai paga escola para mim, ele compra coisa para mim, então eu sou o culpado e isso afeta emocionalmente a criança. É diferente de sentar, ter uma boa conversa com a criança explicar a situação, enfim. Mas eu não estou falando disso. Estou falando de você discutir, lamentar, reclamar e a criança acordar e escutar. Agora tem um detalhe. Quando você discute com a sua esposa sobre um problema, ou mesmo briga, tá? Serve para briga e serve para uma discussão normal. E o seu filho ou sua filha, eles estão dormindo no quarto, e você está lá na cozinha, na sala, achando que não está ouvindo. Deixa eu te falar uma coisa, esse é o ponto principal do vídeo. A nossa mente tem uma parte chamada mente subconsciente, que é a mais poderosa, que manda na nossa vida. E tem a parte racional, consciente. Quando uma criança vai dormir, uma certa linha que existe aqui, tá? Uma linha chamada barreira crítica, ela se dissolve, ela descansa. E aí as coisas que são ditas entram fundo no subconsciente da criança. E a criança, mesmo dormindo, ela está interpretando o tempo todo tudo o que está acontecendo, qualquer barulho à volta dela. Se você chegar numa criança e falar fogo, 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 vamos sair daqui, ela vai abrir o olho, vai acordar porque ela te escutou. Ela não te escuta somente quando você grita fogo. Ela te escuta quando você discute com a sua esposa e pensa que a criança não está escutando. E sabe lá Deus as imagens que estão sendo formadas na cabeça de uma criança quando o marido está brigando com a esposa e vice-versa, discutindo, falando coisas que de repente não deveriam naquele ambiente, ainda mais agora sabendo que a criança está dormindo, sim, mas dormindo ela está viva, está escutando, está interpretando tudo. E o pior, está interpretando sem filtro nenhum. Criança já não tem muito filtro. Agora está sem filtro nenhum, ao pé da letra. Por que isso é o problema? Porque a criança absorve toda aquela briga, aquela angústia, aquele medo, aquela insegurança, aquela mágoa, tudo que acontece num clima de discussão entre os pais, a criança absorve aquilo, gera um aprendizado e aquilo permanece com ela. Não só a noite toda, pela vida toda. E aí, claro, vai ser um adolescente que vai ter problemas. Vai ser um adulto que vai ter problemas. Alguém que vai repetir esses padrões no casamento e também com os filhos. Por quê? Aprendeu a interpretar o mundo de uma forma que eu sei que não é a que você quer, pai e mãe. Então, você deve estar perguntando, Ricardo, legal, muito bonito tudo isso que você disse, mas eu preciso discutir, conversar com minha esposa.
tá? Onde eu devo falar certas coisas, fala em outro ambiente. Leva sua esposa para comer um hambúrguer, jantar. Hora de dormir, os filhos ficam dormindo. Converse em outro local onde a criança não vai escutar mesmo dormindo, porque isso influencia sim. Isso é comprovado cientificamente e eu te garanto, faz parte de todas as formações que eu tive, que foram mais de 65 formações sobre hipnoterapia, programação neurolinguística, neurociência. Na verdade, não só as crianças, os adultos também, quando estão dormindo, as coisas que você fala são interpretadas de uma forma ainda mais profunda do que agora. Igual você tá, eu tô aqui acordados. Isso presta atenção, agora é a cereja do bolo. Isso de forma negativa, se você discute com a sua esposa e tudo mais, e de forma positiva também. Se você senta ao pé da cama do seu filho ou da sua filha e faz elogios enquanto ele dorme, você pode estar certeza que você está ajudando demais esse filho a se sentir confiante, seguro, aumentar a autoestima. Se o seu filho ou sua filha está dormindo, na sala e na cozinha, você fizer um elogio para sua esposa ou a esposa fizer para o marido sobre o filho, por exemplo, amor, você viu? Como a Ana Clara é dedicada, eu estou muito orgulhoso dela. Ela estudou muito para a prova. Simples, Ana Clara é minha filha mais nova. Minha filha mais velha é a Giovana. Um outro exemplo aqui. Eu gosto muito do jeito da Giovana. Você viu como ela foi educada com os avós? Pronto. Foi um comentário, percebe? Os filhos estão dormindo. Eles escutaram e aquilo foi fundo. Isso vai fazer com que eles queiram repetir esse comportamento. Não é difícil entender. Isso serve para uma criança acordada, pais de plantão aí, prestem atenção, mamãe de plantão. Isso serve para uma criança acordada, mas serve muito para uma criança dormindo. Então, não pense que se seu filho está dormindo e você está falando alguma coisa que não deveria, ele não está escutando. Está escutando, está afetando. Depois isso pode sair muito caro. Para você, para o seu filho, até para os seus netos, que tudo tem consequência. Tá bom? É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou te pedir um favor para você curtir, compartilhar. Isso é muito importante, porque aí é nós juntos, eu e você, vamos ajudar outros pais, outras crianças. É muito legal você ajudar pessoas que de repente você nem está conhecendo, você não conhece. Mas um simples gesto seu de curtir, compartilhar, é parecido com o gesto meu aqui de estar gravando esse vídeo. Estou ajudando pessoas que eu ainda nem conheço, gostaria de conhecer, mas não conheço pessoalmente. Você está fazendo a mesma coisa. Então curta, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários e eu te respondo, tá bom? E se quiser algum contato comigo para atendimento, curso, mentoria, saber mais como que são os meus trabalhos, aqui embaixo na descrição do vídeo também tem um link de contato comigo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique muito bem.